Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antonieta Lima e vamos falar de novo sobre gatos. Então, estão bem-vindos os adoradores de gatos, os gateiros, as gateiras, os apaixonados por gatos, como eu. Hoje, deixa eu ver quem tá aqui comigo. É o Salem. Salem, um gatinho preto, rebelde, que não gosta muito de colo. Ele só gosta de colo quando ele vem. Quem tem mata mais aqui? Meu Jack. Jack foi criado de mamadeira. Ele é penectomizado, porque ele teve um probleminha, então ele precisou fazer a extração do pênis, né? Foi uma cirurgia bastante complicada, mas ele se recuperou bem. Ele tem 3 aninhos e ele foi encontrado no lixo. E hoje é o nosso assunto do dia, né? Vamos falar sobre... eu achei um gatinho no lixo. E agora, o que eu faço? Bom, primeiro, você achou um bebezinho no lixo? Tá de olhinho fechado, tá de olhinho aberto, tá com cordão umbilical, enfim, ele não anda ainda, depende completamente de você. Então, o principal é que você aqueça esse animalzinho, tá? Você vai enrolar ele num paninho, vai levar ele para casa e de jeito e forma nenhuma você vai dar leite para esse gatinho integral ou desnatado, tá? Existe uma mistura que substitui o leite materno, que se chama um leite substituto, tá? Ele é feito a partir de 200 ml de leite integral em pó preparado já. Você vai preparar um copo de 200 ml de leite em pó integral, né? Vai cozinhar o ovo, tirar a gema do ovo, vai amassar essa geminha nesse leite, vai deixar ferver. Depois que tiver fervido, você vai coar, acrescentar 1 colher de café de caro ou mel, uma pontinha de manteiga, tem que ser manteiga, tá, gente? Não pode ser margarina, não pode ser óleo, óleo mineral, não pode, tem que ser manteiga. E 10 gotinhas de Prontovite. Vai botar num pote de vidro, vai deixar essa solução na geladeira. Ela dura 48 a 72 horas, dependendo se dá uma cheiradinha, né? Eu gosto de usar em 48 horas, mas ela dura 72 horas, tá? Olha o meu Enan aqui, meu fofinho. Ele vai fazer o vídeo com a mamãe hoje. Vai? Eu falei, né? Ele é... E desculpa, gente, não é o Enan, é porque eles são idênticos. A diferença é o rabo. Esse aqui é o Quito, é o irmão do Enan. O Quito quase não vem pro colo. Quem vem me procura todo dia, toda hora é o Enan, mas hoje ele veio para aparecer. Então vamos lá. Você não pode, quando você recolhe um animalzinho da rua, você não pode, de forma nenhuma mesmo, você dá leite, alimentar esse gatinho sem antes aquecer e repor a glicose. O que acontece? Gato tem uma perda muito rápida de glicose e quando eles são retirados da mãe, eles ficam sem ter como buscar alimento. Eles não conseguem revirar lixo, né? Enfim, o que os gatos infelizmente abandonados fazem. Ele é 100% dependente da mãe. Então, ele começa a perder glicose. Nisso ele entra no processo de hipoglicemia e perda eles não mantêm a temperatura, eles entram no processo de perda de temperatura também, eles ficam frios e acabam vindo a óbito. Então, primeiro você precisa aquecer esse animal. Você vai pegar uma seringa de insulina, botar assim, 3 pontinhos de caro ou mel. Eu gosto de usar caro, tá? Porque o caro é glicose mesmo. Então você vai usar o caro, ou qualquer substituto do caro, né? Tem outras, tem da York, tem de outras fábricas, né? De outros fabricantes. Vai botar até o número 3. Ele veio aqui, ó. Enan e Quito fazendo parte do vídeo hoje.
você vai botar numa seringa de insulina, que é mais fácil deles não se sufocarem, e vai botar na boquinha dele para repor a glicose que ele perdeu. Aí ele já vai estar quentinho, já vai estar aquecido. Você vai pegar um pedacinho de algodão umedecido, pode ser em Igapele ou pode ser com soro mesmo, fisiológico, e vai passar nas partezinhas dele nesse sentido, tá? E esse algodãozinho ele vai fazer o xixi e o cocô, ele precisa ser estimulado antes e depois da mamada. Você vai dar essa mamadeirinha que você fez em temperatura que você pingue aqui, como a gente dá para beber, tá? Você vai pingar e vai ver que não tá quente, tá? Na temperatura ambiente, né? A temperatura do seu corpo. Não pode estar nem quente nem frio. E você vai colocar na boquinha dele com a seringa e vai colocando, vai dando aos pouquinhos, ele vai sugando. Por que seringa de insulina? Você pode usar uma seringa comum, pode, mas só que se você não tiver muita habilidade, você de repente pode apertar com mais força e sair muito líquido e você acabar sufocando o gatinho, ele vai broncoaspirar e vai vir a óbito. A seringa de insulina ela é mais segura, porque ela enche até 1 ml, então você vai apertando devagarinho e com o tempo, como esse gatinho vai crescendo, você vai ver que ele mesmo vai começar a sugar. Por que não a mamadeira? Pelo mesmo motivo, ele pode broncoaspirar. A posição correta de você amamentar o gatinho é de barriguinha para baixo, tá? Você vai abrir uma toalhinha no seu colo, na mesa ou na cama, no colchão. Você vai botar uma toalhinha, vai pegar o gatinho, vem cá, meu amor, e vai deixar ele nessa posição assim, em pezinho, de barriguinha, tá? Ele vai estar deitado, claro, porque ele é filhotinho, não consegue ficar em pé, e você vai dar no cantinho da boquinha dele aos pouquinhos a mamadeira. Quando você acabar de fazer isso, você vai pegar novamente outro pedacinho de algodão umedecido e vai passar nas partes. Ele vai fazer cocô, você vai pegar uma outra bolinha de algodão e vai passar novamente nas partezinhas dele e ele vai fazer xixi. Tá? Às vezes ele tem dificuldade, porque normalmente a mãe, quando lambe, ela estimula, ela massageia e às vezes você vai precisar fazer isso. Você vai precisar passar esse algodãozinho, não muito úmido, na barriguinha dele, movimentos para baixo, para ajudar ele a soltar os gases, o cocô e o xixi, tá? Quando ele acabar de mamar, você vai botar ele numa caixinha de papelão, que é o ideal, que ele fique numa caixinha pequena de papelão. Se for mais de um filhote, você vai botar todos eles juntinhos, tá? Cobrir com um paninho. Eles têm que ficar aquecidos, gente. Tem algumas pessoas que gostam de colocar lâmpada, mas não é necessário porque pode queimar o gato. Então, o principal é que você coloque ele numa caixinha de papelão, tá? Pode ser uma caixinha de sapato. Você vai fazer uns furinhos para que o ar entre. Você pode fazer uns furinhos com a caneta, pegar a caneta e furar, tá? Essa caixinha vai ficar aberta. Você vai colocar uma toalhinha, o que você tiver de mais quente. Eu gosto muito de usar pelúcia, mas muita gente não tem pelúcia. Então você vai pegar um cobertorzinho, alguma coisa, uma blusa de o tecido mais quente, de algum tecido mais quente que você tenha em casa, e vai colocar ali para ele. Pode ser isso também. E possivelmente você vai precisar enrolar ele num paninho, e você pode botar também uma garrafinha PET com água aquecida próximo deles com calor, mas cuidado, enrola num paninho, numa toalhinha, num paninho fino, e cuidado com a temperatura dessa água para que não queime o gatinho, tá? Porque a intenção é realmente mantê-lo aquecido, porque antes de um determinado período eles não mantêm a temperatura, então você vai precisar fazer esse aquecimento. E a questão da alimentação, você vai ter que alimentá-los
nos primeiros 7 dias, a cada 2 horas, manhã, tarde, noite e madrugada. Infelizmente, você vai perder sua noite de sono e vai fazer acordar para dar mamar para ele, igual um bebê, só que é um bebê gatinho. Nas primeiras semanas, nos primeiros 7 dias, você vai contar o desenvolvimento dele. Os primeiros 7 dias você vai alimentá-lo a cada 2 horas. Nos próximos 7 dias, você vai alimentá-los a cada 3 horas. Nos próximos 7 dias, você vai alimentá-los a cada 4 horas. Nos outros 7 dias, você vai alimentá-los a cada 5, 6 horas. Aí eles já estão com quase um mês, você já pode acrescentar a papinha. Tá? Sobre a papinha eu vou fazer um outro vídeo explicando que eu vou pegar o material que eu faço, como eu faço, vou explicar para vocês como fazer a papinha de desmame. Já tem pronta no mercado, mas muitas vezes nós não temos dinheiro para comprar, ou então a gente não consegue achar, eu não vou citar nome, mesmo porque eu nem sei o nome delas, eu sei que tem, mas eu nunca usei. Eu prefiro usar a própria ração de filhote batida no liquidificador e umedecida com água, né? No início eu começo a umedecer com o próprio leite que eles mamam, com a própria solução de leite que eu faço para eles mamarem, e depois eu vou retirando e acrescentando água. Nessa etapa você já está acostumando ele com a caixinha de areia, né? E com 15 dias você já pode botar próximo dele a caixinha de areia, para ele já começar a se adaptar, brincar, fazer bagunça. Ele não vai fazer xixi ainda sozinho, ele só vai começar a fazer isso depois dos 20, 21 dias. Muitos até, por não ter a mãe que ensine, por não ter a mãe para aprender vendo ela fazer, eles não vão ter um pouquinho mais de dificuldade, eles não vão usar de imediato, eles vão usar muitas vezes após os 30 dias de vida. Então, mas você vai perceber que ele vai começar a sujar os cantinhos. Aí você pega essa sujeirinha dele e coloca lá na areia. E mostra pra ele, bota ele ali pra ele brincar um pouquinho. Ele vai, com o tempo, ele vai entender que ali é o lugar dele fazer o xixi e o cocô. Tá? Isso quando ele já estiver de olho aberto, quando ele já estiver com mais de 20 dias, ele já vai ter um pouquinho dessa noção. Mas aos 15 dias, você já pode deixar a caixinha, você pode cortar um potinho baixinho e deixar ali para ele. E água também, você já pode deixar água à disposição dele, porque ele já vai começar a rastejar, conhecer o ambiente, e às vezes ele pode ser que ele bique um pouquinho de água. E isso você vai ter que trocar todos os dias, tá? Às vezes ele vai derrubar e você vai ter que trocar tudo. Eu acho que é só isso. O ideal seria também você colocar uma mãe de leite. Aí nós temos 2 problemas. A gata pode aceitar ou não o filhote. E você não pode ficar aguardando você conseguir uma mãe de leite para ele, porque ele vai virar óbito. Ele tem que mamar a cada 2 horas. Então, o tempo de você pegar ele, levar para casa, dar o caro, aquecer ele, preparar uma madeira, já passa mais de 2 horas, porque você não sabe quando ele foi abandonado. Então, esse gatinho já está enfraquecido. Você vai precisar realmente estimular ele, manter ele quentinho, fazer massagenzinha nele. Não dá banho, tá, gente? Se ele estiver sujinho, pega lenço de bebê mesmo e passa nele e seca com uma toalha de imediato, entendeu? Se for usar o secador, cuidado para não ficar muito perto, bota sempre no morno e bastante distante, porque eles são muito sensíveis. Enrola esse gatinho no paninho e deixa ele na caixinha e vai fazer a mamadeira dele. Deu caro, já tá com a glicose dele sendo equilibrada. E quanto à mãe de leite, nós não sabemos a origem dos gatinhos, tá? E também muitas pessoas que resgatam animais não testam para FIV e FeLV logo que resgatam, porque a maioria fica sem dinheiro para isso, né? Nós normalmente passamos uma vaquinha ou nós pedimos doação, nós fazemos
Ou às vezes a gente até tem a condição de fazer, mas na maioria das vezes, de imediato, não são testados. Então, o que acontece? Você não sabe se a mãe tem FIV-FeLV ou se o gatinho que você resgatou é portador de FIV-FeLV, que é a leucemia felina e a AIDS felina. Elas não são transmissíveis ao humano, mas elas são altamente transmissíveis para os gatos. E a amamentação é uma forma muito rápida de se contrair. Então, de repente, você vai pegar um animalzinho saudável, que não é portador de FIV nem de FeLV, ou dos dois juntos, dá ele para uma mãe de leite, e essa mãe de leite estar contaminada e contaminar o gatinho também. E pode ser o contrário, esse gatinho está contaminado, a mãe de leite é negativa, não tem nem FIV nem FeLV, e esse gatinho, por ser contaminado, ele vai contaminar não só a mãe, quanto toda a ninhada dela. Então, assim, eu não gosto, Antonieta, quando eu resgato, eu não boto bebê para mamar na mãe, e mãe nenhuma. Eu sempre cuido deles como a mãe de leite, né? Eu faço o trabalho. Oi, amor, a mãe tá gravando o vídeo. Ele tá bem aqui, ó, meu burro. Deixa eu empurrar aqui. Eu tô aqui perto do sofá, sentei no chão pra ficar perto do meu filho, não foi? Hoje a gente tá fazendo um vídeo bem assim, com a imagem feia, porque o meu celular não tá bom. Mas a ideia é essa, passar pra vocês um pouquinho do meu conhecimento. E qualquer dúvida, vocês botam a pergunta aqui que eu faço um novo vídeo para responder, ou eu respondo vocês na própria pergunta. Dá um like se você gostou, compartilha, ajuda a crescer o canal, tá? No próximo vídeo nós vamos falar mais um pouquinho sobre a papinha de desmame e sobre a adoção desse filhotinho, né? Porque se você não for ficar com ele, você vai ter que colocá-lo para adoção. Quanto ao teste de FIV-FeLV, que eu tinha falado que ele pode ou não ser portador, essa fase de filhote, eles possuem os anticorpos da mãe. Então, eles não vão responder. Primeiro que eles não são muito miudinhos, não tem como tirar sangue desse animalzinho. Aí ele vai crescendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Com 3 meses já dá pra você tirar uma gotinha, dependendo do tamanho que ele estiver. 4 meses já dá pra tirar um pouquinho de sangue, que é o suficiente pra fazer, porque é só uma gotinha que a veterinária vai utilizar pra fazer o teste. Só que eles têm os anticorpos da mãe, e esses anticorpos, eles ficam mais ou menos, eles vão diminuindo com o tempo, e eles estão livres desses anticorpos só com 6 meses de idade. Então, é possível que você faça um teste de FIV-FeLV no animal menor de 6 meses de idade e dê um falso positivo ou um falso negativo. O ideal é que você faça esse teste quando ele completar 6 meses. Como é que eu sei quando ele completou 6 meses? Você vai contar do dia que você resgatou o gatinho. Se você resgatou o gatinho hoje e ele tem cordão umbilical, ele tem menos de 7 dias. Então, vamos dizer que ele tem 3 dias de vida. Se ele não tiver cordão umbilical, vamos dizer que ele tem 5 dias de vida, tá? Porque é mais ou menos nessa fase que o cordão cai. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas normalmente nos primeiros 7 dias o cordão umbilical cai. Então, você vai calcular mais ou menos uma data, você vai escolher uma data para ele. Pode ser uns 2 dias atrás que você pegou. Tipo, eu peguei hoje é sexta-feira, vamos dizer que ele nasceu na quarta-feira. E quarta-feira vai ser o meu ponto de partida